O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Dando sequência à série de entrevistas com palestrantes do 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto, Momento do Patrimônio conversa hoje com Helenice Cristaldo. A entrevistada é graduada em Administração pela PUC, mestra em Memória Social e Bens Culturais pelo Unila Salle e é servidora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Nosso tema é a palestra Sustentabilidade Social Ilha da Pintada, que Helenice apresentou no seminário, a qual foi baseada na sua dissertação de mestrado, Cotidiano e Memórias de um Grupo de Artesãs da Associação Arte Escama. Boa noite, Helenice. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, Guta. Boa noite, Diego. É um prazer para mim estar aqui. Helenice, o que é o Arte Escama? Olha, Diego, a Arte Escama, mais do que uma associação, um grupo de mulheres que se encontram para fazer artesanato em escama de peixe e couro de peixe, é uma possibilidade de dar uma reviravolta na vida, assim, de se incluir e se inserir economicamente e socialmente. É através desse trabalho que elas deixam um pouco as tarefas do lar, o cuidado com os filhos e com o marido, com os netos, e vão fazer todo um processo de criação de peças, de produção e de tentar uma vida melhor através dessa inserção econômica e reconhecimento social. Qual foi a tua motivação para esse trabalho? Olha, Guta, eu fui convidada por uma professora da Fabico para ir à Ilha da Pintada para fotografar, documentar um programa inicial, assim, visitas iniciais, para que elas fizessem um programa de extensão, um projeto de extensão. E eu cheguei lá e vi outra realidade, outra Porto Alegre. E me interessei em ficar na ilha, em construir junto com elas alguma coisa. Acho que essa foi a minha motivação, que inicialmente seria documentar um projeto de extensão. E depois, como a vida das mulheres e a luta diária delas é muito maior do que qualquer coisa, eu me interessei pelo cotidiano, pelas histórias de vida, pelas memórias dessas mulheres. E quis compartilhar, então, o cotidiano com elas. Mas como é que surgiu esse convite? Tu já tinhas uma relação? Eu trabalho na Fabico, não é? Trabalho na Fabico e gosto de fotografar. Então, a professora Ana me convidou. Disse, vamos lá, vamos, né? Tu vai conhecer a ilha, tu vai conhecer aquela comunidade, enfim, e pode fazer as fotos dessas visitas iniciais. E até fazer, como eu fazia o mestrado profissional na Unila Salle, eu poderia fazer o meu projeto de pesquisa lá e também o produto final desse mestrado poderia ser feito para aquela comunidade. E até a tua recepção lá com essas mulheres, como é que foi esse contato inicial, assim, do entendimento do trabalho que tu ia fazer? Certamente foi uma novidade, ou não? Como é? Olha, para compartilhar, então, fiz todo um trabalho assim de ir aos poucos, de conhecer, né, o grupo e de tentar me inserir. Não é? Elas teriam que me aceitar, não seria uma coisa que eu pudesse estar lá e compartilhar de um cotidiano se não fosse aceita pelo grupo. Então, comecei com a fotografia. Né? E tirava fotos daqui, tirava um pouco ali, alguém me pedia para fazer a foto das peças, né? Eu fazia, e aos poucos, então, eu fui me integrando. É um processo, assim, dialógico, não é? Eu não pude me colocar e obrigar com que me aceitassem, né? Elas me aceitaram, permitiram
a minha presença ali com o grupo, né? E eu aprendi a fazer as peças, comecei a trabalhar junto, elas me ensinavam, enfim. Ao mesmo tempo que eu sabia e ficava sabendo da vida delas, elas também tinham, não é, todo o direito de me perguntar. Não foi em nenhum momento algo passivo, assim, né? Nós interagimos, assim como eu sei coisas sobre a vida delas, sei sobre as memórias e as narrativas, enfim, elas me passaram, me contaram a vida, eu também contei muito de mim, ficou muito de mim lá naquele grupo. O que tu pretendias investigar? Eu queria conhecer aquele grupo, eu queria conhecer o cotidiano, eu queria saber das histórias das mulheres ali na associação. Que perfil social essas mulheres têm? Assim, o que elas fazem, que relação que elas têm com a escolaridade, com a cultura, como é que é isso? Olha, elas são basicamente donas de casa, não é? Algumas têm o ensino médio, não é o comum, assim, e elas trabalham basicamente naquele trabalho que não é visto, que não é reconhecido em casa, né? Como se fosse a extensão, né, do ser mulher, então se expressasse na casa, trabalhando para a família, para o marido, cuidando dos filhos. E em um determinado momento elas encontram na escama uma possibilidade de romper um pouco com isso, né? E de ter o seu próprio momento, seu espaço de criação, seu tempo, né, de criação e um local para se encontrarem, um local que permite elas terem um tempo só delas, né? Então, esse é o perfil de mulheres que vão atrás, elas são senhoras, né? Têm filhos, netos, mas elas vão atrás de uma outra vida, né? Elas tentam mudar, elas procuram se inserir economicamente e socialmente também. Quantas visitas tu fizeste lá? Mais ou menos assim. Olha, eu fui muito lá, eu não fiz uma estimativa, mas... Tu visitava e ia embora no mesmo dia? Ou sim, não, dormia lá? Não dormia. Eu visitava e ia embora, mas eu ia praticamente todos os dias em que elas iriam se encontrar para trabalhar. Uhum. Então, nesses dias eu estava lá presente, estava lá fotografando. Ia também ia aos finais de semana, se fosse necessário. Procurei estar sempre próxima, junto nos momentos de trabalho e desenvolver um trabalho junto, né, conjunto com elas. Compartilhar mesmo daquele cotidiano na associação. Esse grupo de mulheres é um grupo, assim, fechado? Ou aberto para novas integrantes? Ou a cada momento surgem integrantes diferentes? Como é que é? Não, é um grupo aberto. As mulheres que quiserem aprender e quiserem fazer parte do grupo, elas são super bem aceitas, não é? Podem chegar lá e começar a fazer esse trabalho na escama, aprender e fazer. Não é algo fechado que sirva só para um grupo. Não, é um grupo que se amplia, que muda, que ele é bem dinâmico, assim. Não é? Tem mulheres que em algum momento precisam sair, depois elas retornam. O grupo está lá. A escama ela tem um espaço que está lá e as mulheres podem se encontrar e são sempre bem recebidas. Em relação a esse ofício de trabalhar com as escamas, Helenice, como é que se dá? Quem iniciou isso? E depois eu queria te perguntar também se é uma espécie de tradição, talvez, das mulheres passar para as filhas, ou não, isso é mais diverso, é mais flexível ainda, enfim. Isso é bem informal mesmo, isso, ou tu observa, assim, algum percurso mais linear? Olha, esse trabalho com a escama, pelo que eu conheço, pelo que eu conversei com as mulheres desse grupo, eu não conversei com pessoas... digamos, mais antigas que tenham trabalhado com a escama e passado, né, para as filhas. Não. Uhum. Aconteceu um curso de trabalho, de artesanato em escamas,
acho que no final dos anos 80, nos anos 90, 1990, e elas aprenderam essa técnica, que é uma técnica ainda realizada, feita nos Açores. E a partir disso, elas continuaram se encontrando e desenvolvendo esse trabalho. Né? Inicialmente, elas faziam o que elas aprenderam, que é a florzinha em escama, com aquele fiozinho de prata, faziam as bandejas, enfim. E aos poucos elas foram se reapropriando da técnica, né? Foram começando a fazer bijuterias, a fazer outras peças, acessórios, enfim, com a escama. E a última novidade, digamos assim, que entrou foi o couro de peixe. Hoje elas trabalham também com couro de peixe. Mas é engraçado, assim, que a escama estava ali, mas por um momento ela ficou escondida, né? E de repente ela foi descoberta, enfim, né? E pôde ser aproveitada, e dentro de uma lógica delas, né? Elas têm a sua arte, né? Elas fazem, elas criam os seus acessórios, as bijuterias, e contam às vezes com a ajuda da universidade, né? Tem uma menina do curso de design que vai agora ajudar o grupo, mas elas também são designers, elas também têm as suas próprias criações e são muito capazes de saber como colocar o seu produto, né? Fazer uma coisa bonita e que chame atenção, enfim. Utilizam técnicas de tingimento naturais, com chás, elas estão sempre pesquisando isso. Como é que isso é comercializado? Elas têm uma lojinha, né, na ilha. Elas participam de feiras, empreendimentos de economia solidária. Elas tentam colocar sempre o produto no mercado da forma que é possível. Elas já venderam aqui na universidade, aqui na URGS. Elas vêm e colocam, na época da mostra de extensão, geralmente há um stand, né? Elas têm a possibilidade de mostrar aqui também. Onde elas puderem ir, elas vão para mostrar o trabalho. E da onde vêm essas escamas? Elas são aqui mesmo da Ilha da Pintada? Não necessariamente. Algumas esposas de pescadores até aproveitam a escama, mas nem sempre é uma escama boa, né? Geralmente ela é menorzinha e mais não tem a flexibilidade necessária, assim, enfim. Então, tem uma das mulheres que participa do grupo e que é uma freira, uma irmã, não é? Ela consegue em Rio Grande, se eu não me engano, muitas escamas, então vem bastante escama. Podem comprar também, eu acho, no mercado público. Bom, Helenice, então a gente volta na próxima semana para conversar um pouco mais sobre o teu trabalho, tá? Tá certo, Guta. Tá certo, Diego. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou hoje com Helenice Cristaldo, que é graduada em Administração pela PUC, mestra em Memória Social e Bens Culturais pelo UniLaSalle e servidora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Helenice ministrou a palestra Sustentabilidade Social Ilha da Pintada no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado em agosto pelo SPH, a qual foi baseada na sua dissertação de mestrado, Cotidiano e Memórias de um Grupo de Artesãs da Associação Arte Escama. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS,
que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!